Olá a todos, meu nome é Amanda Carvalho Pereira Bolentini, sou estudante do curso de pós-graduação de Engenharia de Minas e estamos estudando a disciplina Beneficiamento Mineral e a atividade é sobre amostragem. A amostragem consiste em um grupo de operações que visam obter uma amostra representativa de determinada população ou universo. A importância da amostra é ressaltada principalmente quando entram em jogo a avaliação de depósitos minerais, o controle de processo em laboratório e indústria e a comercialização de produtos. Por isso, podemos afirmar que uma amostragem mal conduzida pode resultar em prejuízos vultosos ou em distorções dos resultados de consequências técnicas imprevisíveis. Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos. A amostra é parte representativa do universo que se quer amostrar. É preciso que se preservem todas as propriedades de interesse. Incremento é quantidade de material coletada do todo que se quer amostrar para compor uma amostra. Universo consiste na massa original de certo material em que se pretende compreender as propriedades típicas, conforme as análises executadas em uma amostra. Em casos de beneficiamento de minério e processos hidrometalúrgicos, o universo será amostrado pode ser o material que está a caminho de algum estágio do processo, ou estocagem em tanques e pilhas. Normalmente, o universo é conhecido como lote e pode ser influenciável ou não. É importante entender que para cada estágio, os métodos de amostragem serão diferentes. Alguns conceitos sobre a amostragem. Amostragem primária ou global, quantidade de material que é consequência do estágio da amostragem. Amostra final, quantidade de material proveniente dos estágios que organizam a amostra primária, que deve ter a massa e a granulometria corretas para executar os ensaios. Intervalo de amostragem, tempo que decorre entre a extração de vários incrementos que formam a amostra primária. Amostragem probabilística e não probabilística. Diante desses conceitos, ainda tem-se a amostragem pode ser probabilística ou não probabilística. A probabilística acontece quando as operações são executadas de modo que os componentes do lote possuam a mesma probabilidade de fazer parte da amostra. A amostragem não probabilística, por sua vez, ocorre de forma proposital ou mesmo pode virar ou tender conforme o modo que esta é realizada. Além disso, possui chances altas de não fazer referência ao lote. O tamanho da amostra está vinculado com a precisão e o grau de representatividade do lote. Seria ideal avaliar todo o lote, no entanto, isso se torna impraticável. Portanto, quanto maior for o tamanho desta amostra, maior representatividade será alcançada nos resultados dos ensaios e das análises. Podemos citar alguns erros na hora da amostragem. Para isso, temos o erro total de amostragem, que na teoria de PRG é importante entender que a amostragem é dotada de erros. O erro total de amostragem consiste na soma do erro de amostragem propriamente dito e do erro em que se realiza a preparação da amostra primária, para conseguir a amostra final. Então, o erro total de amostra é a soma da amostragem primária, de preparação, e a amostragem final. Erro de amostragem. Consiste na somatória de diversos erros independentes que são provenientes do processo para a seleção da amostra primária, especialmente da variabilidade do material que deseja realizar a amostragem. Então, o erro de amostragem é a somatória dos erros de 1 a 7. O erro de amostragem 1 é o erro de ponderação, consequência de ausência de uniformidade da densidade ou vazão do material. Erro 2, erro de integração, consequente de não homogeneidade na distribuição das partículas no material. Erro 3, erro de periodicidade, consequente de variações consequentes da propriedade de interesse do material. Erro 4, erro fundamental, consequente da heterogeneidade de formação do material. Varia conforme a massa da amostra e em menor proporção do material amostrado. Erro 5 é o erro de segregação, consequente da heterogeneidade de distribuição localizada do material. Erro 6,
é o erro de delimitação, consequente de possível configuração inadequada da delimitação das dimensões dos incrementos. Erro 7, erro de extração, consequente de operação de tomadas dos incrementos. Também temos o erro de preparação. Esse erro é a soma de diferentes erros que não são dependentes, oriundo das operações de redução de granulometria, homogeneização e quarteamento que sofre a amostra primária. No erro de preparação, nós temos 5 tipos de erro. O erro de preparação 1, partículas que foram perdidas e constituíam a amostra. Erro 2, contaminação da amostra. Erro 3, modificação sem intenção da propriedade a ser mensurada na amostra final. Erro 4, erros sem intenção produzidos pelo operador, mistura de subamostras originárias de diversas amostras. Erro 5, modificação com intenção da propriedade a ser mensurada à amostra final. Os erros de 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser determinados quantitativamente. Resultados de experimentos vairográficos estimam a média de variância. Já os erros 6, 7 e os erros de preparação não são possíveis de definir por meio de experimento. É possível mitigá-los e às vezes até eliminá-los, impedindo os erros sistemáticos que não são indesejáveis. Agradeço a atenção de todos.